tarde a todos. Vendo vários amigos aí. Ok, boa tarde. Vamos dar então seguimento à 10ª mesa. Na verdade, é a 4ª do dia, que vai analisar. O tema é análise de desempenho e mercado. Gostaríamos de chamar primeiramente o professor Marcelo Xavier, que vai ser o mediador, inclusive. Alessandro Brito. Johnny Conceição. Vitor Aurélio. E, finalmente, Matheus Ferreira. Sejam bem-vindos. Marcelo, por favor. Vamos sentar, pessoal. Bom, primeiro, agradecer à BTF a oportunidade de a gente estar aqui debatendo análise de desempenho e análise de mercado. A gente estava poucos instantes ali conversando, porque as pessoas entendem que análise de desempenho e análise de mercado talvez seja uma porta larga para a entrada no futebol, e não é. A gente tem um conteúdo cada vez mais especializado em diversas áreas. Hoje a gente trabalha com a área de análise de desempenho, análise de mercado e análise de dados. Então, tanto no segmento do futebol profissional quanto no segmento do futebol de base, eu procurei aqui convidar e agradeço ao Alessandro, ao Matheus, ao Johnny e ao Vitor a oportunidade de estar junto com vocês aqui, trocando uma ideia sobre esse conteúdo, que hoje é a nossa área de atuação no futebol, né? No futebol a gente não é um profissional específico de uma função, a gente está sempre vivendo funções, aprendendo, assim como na vida, se readaptando. Mas a gente procura em algumas áreas que a gente tem mais afinidade se desenvolver a partir da resiliência que nós temos, a vontade que nós temos de viver do futebol, se especializar em algumas situações. Então aqui eu trago os profissionais que eu considero referência no mercado, né, nessas áreas. Eles de prontidão aceitaram o convite, estão aqui para discorrer um pouquinho, né? A gente organizou da seguinte forma: cada um vai ter em média uns 8 minutos para falar, né, da sua trajetória e de uma temática que a gente trouxe, e a partir daí a gente vai apresentar aqui uma situação, né? O Vitor Aurélio, hoje coordenador de captação do Flamengo, né? Ou seja, quem capta os jovens atletas para o Flamengo, também já trabalhou, né, no Botafogo. Eu trabalhei, o Johnny hoje trabalha, o Alessandro é o Head Scout e o Matheus tem uma análise avançada de dados do próprio Botafogo, que é o líder do campeonato. Então a gente procurou uma referência, né, em nível de trabalho, hoje é o que mais se fala, do processo de trabalho dentro do Botafogo, e poder agrupar todos os profissionais aqui. A gente está vendo um cenário da análise de desempenho, onde a gente, quando chega, né, a minha ideia é falar sobre o processo de formação, né? A gente não tem uma formação específica para se tornar um analista de desempenho. E a gente, quando chega hoje para um curso, chega na cidade que a gente estiver, a gente tem profissionais e estudantes de diversos estados. Mas o mais interessante é que a gente começa a perceber que ex-atletas de futebol e futsal, vice-presidente de futebol, gestores, treinadores, analistas, empreendedores, preparadores físicos, locutores, influencers, empresários, advogados, profissionais de educação física, engenharia de automação, marketing comercial, mercado financeiro, nutrição, radiologia, tecnologia da informação, esporte science, engenharia civil, ciência de dados e contabilidade são áreas que as pessoas estão procurando a análise de desempenho para ingressar no mercado do futebol. Então, para a gente ver a gama de conhecimento que existe em outras áreas e as pessoas tentando convergir para que essa oportunidade de trabalhar no futebol se dê através da análise de desempenho. E antes de passar a bola para eles, eu vejo hoje a análise de desempenho e a análise de mercado como uma grande ferramenta de compliance e governança. Quando a gente fala hoje em gestão, a gente fala muito em governança e compliance, em modelo de negócio de um clube, de uma instituição. E quando a gente tem um processo claro, que traz as referências
para as tomadas de decisão, a gente começa a levar para uma governança mais profissional. E aí, dentro de um processo interno de compliance, das pessoas respeitarem as normas e procedimentos, e a gente, a partir daí, poder ter atletas que realmente tragam um significado para o clube, tragam um retorno esportivo e tragam também um retorno financeiro. O futebol é um mercado, né? O futebol é um negócio, o futebol é business, e a gente precisa entender esse processo aí. Então, assim, eu gostaria já de passar a bola, como é um fórum internacional, né? E o Johnny é o que veio de mais distante para cá. Eu gostaria de passar a bola primeiro para o Johnny, para que ele falasse, né, da chegada dele aqui ao Brasil, ao Botafogo, do processo diário dele de trabalho, dessa interface, como nós falamos, com os analistas que já estavam no clube, como é que é essa tua rotina do dia a dia. Seja muito bem-vindo, Johnny. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro queria agradecer o convite para estar aqui presente. É uma grande honra, um grande prazer poder estar aqui e partilhar com vocês as minhas ideias. As nossas ideias. Em relação ao meu trajeto, eu trabalho no futebol profissional há cerca de 10 anos. Não trabalhando diretamente com o Bruno, mas estávamos no mesmo projeto no Al Ahly, no Dubai, em que estávamos mais no futebol de formação. Ele era, na altura, o treinador dos sub-19 da equipa e eu estava como coordenador da academia. Trabalhávamos sobre a alçada de outro treinador, que era o Carlos Carvalhal. Depois desse percurso, fomos para o Championship, na segunda Liga Inglesa, que é um campeonato muito duro ao nível... muita gente fala que o Brasileirão é um campeonato duro e o único que eu tenho e consigo comparar é a segunda Liga Inglesa, que é realmente um campeonato muito duro. Muitos jogos, muitas equipas, o futebol mais típico inglês, em que tivemos alguma dificuldade no início em nos adaptar àquele tipo de jogo, e fizemos um percurso de 2 anos e meio. Saindo da segunda Liga Inglesa, fomos para o Swansea, na Premier League, em que fizemos, digamos que a última metade do campeonato, e aí é nesse momento que o Bruno decidiu dar início à sua carreira como treinador principal, deixando de ser assistente. E quer eu, quer outros elementos da equipa técnica, estávamos já há alguns anos fora de Portugal e tínhamos também o desejo de regressar, para estar mais perto das nossas famílias, e foi assim que surgiu o convite para regressar a Portugal, para o Benfica, na altura para tomar conta da equipa B, com um projeto de longa duração. Na altura o Bruno assinou um contrato de 5 anos, portanto era uma aposta muito forte do clube no Bruno, para potenciar todos os miúdos da formação que chegavam à equipa B, e vocês sabem que têm saído do Benfica muitos jogadores para grandes ligas europeias, e foi nesse sentido, juntando o útil ao agradável, regressar a Portugal e num projeto de formação com o qual o Bruno estava também muito identificado. Por circunstâncias da vida, na altura o treinador que estava na equipa principal, as coisas precipitaram-se e ele acabou por sair, e reconhecendo a competência do Bruno e o trabalho que estava a ser feito na equipa B, surgiu a hipótese dele passar da equipa B para a equipa principal, e depois a partir daí foi realmente o trajeto de futebol profissional que vocês mais ou menos bem conhecem. Aí fomos campeões em Portugal, e depois surge a primeira experiência fora de Portugal como treinador principal, o Bruno, e fomos para a Premier League, para o Wolverhampton, em que acabamos por fazer uma primeira época
muito boa, a segunda nem tanto, e depois o projeto seguinte foi estar aqui no Botafogo, um campeonato que acompanhava, mas à distância, e mentiria se dissesse que tinha um conhecimento profundo do Brasileirão quando surgiu o convite. Foi uma questão de Portugal de arrepiar caminho e estudar, ver muitos jogos para perceber realmente o contexto que iríamos encontrar. Indo ao tema que nos trouxe aqui, o papel do treinador, o analista que está a trabalhar diretamente com o treinador e com os analistas do clube. Neste percurso que vos acabei de explicar, tivemos contextos muito diferentes. E utilizando uma expressão que vocês usam aqui, não sei se eu poderei usar ou não é puxar o saco. Fica à vontade. Ao Botafogo, mas eu creio que foi o departamento que tivemos mais facilidade em nos adaptar, nós a eles e eles a nós, foi aqui no Botafogo. Os profissionais que cá estavam e continuam realmente perceberam rapidamente quais eram as nossas ideias, o que é que pretendíamos, e começaram, digamos que, a produzir quase de imediato trabalho muito útil para nós, que apanhando o comboio em andamento a alta velocidade, não foi um projeto começado de início, facilitou-nos em muito a vida e a percepção do contexto e dos adversários que queríamos encontrar. Isso foi muito importante para a nossa adaptação e para conseguir dar sequência ao caminho de vitórias que o Botafogo tinha vindo a construir até a nossa chegada. Como dizia, o analista que trabalha diretamente com o treinador tem que ver sempre o jogo com os olhos do treinador. Ou seja, não basta eu caracterizar o adversário defende assim e ataca assim. Eu tenho que apresentar ao treinador e construir uma história de como é que o adversário se comporta nas várias fases, nos vários momentos do jogo, como se o trabalho tivesse sido iniciado por ele. Pelo conhecimento que tenho das ideias dele, estes anos todos de trabalho, é mais fácil, às vezes sem ele me dizer nada ou pedir, eu já percebo o que é que ele vai querer de determinado adversário, que tipo de informação é que vai querer. E isso é lógico que é muito mais difícil para os analistas do clube, porque não conhecem nem a pessoa, nem o treinador na sua essência. É um processo que vão começando a construir. Uma das primeiras conversas que tive com os analistas de Botafogo foi de querê-los ter sempre presentes em todos os momentos de intervenção com a equipa. Todas as palestras, antes do treino, no jogo, em casa, eles estão presentes, fora não estão todos porque não viajam todos, mas era importante que rapidamente eles ouvissem o discurso do treinador, percebessem que tipo de mensagem é que ele passa aos jogadores, para entenderem aquilo que ele quer do jogo, a forma como ele vê o jogo e a forma como ele prepara a estratégia para cada jogo. Isso é fundamental. Isso é um processo que eles fizeram muito rápido, ou seja, conseguiram-nos dar informação muito boa e de forma muito rápida, e depois, com esta abertura que o Bruno tem para integrar toda a gente que faz parte da estrutura, para que todos participem no processo, se sintam úteis e produzam um trabalho que seja realmente útil, porque já estive em sítios em que realmente grande parte do trabalho que os analistas produziam não era utilizado, porque o treinador simplesmente não queria, porque não achava útil. E aqui entra a parte dos dados qualitativos e dos dados quantitativos. Nós, pela nossa forma de ver o jogo,
damos sempre primazia aos dados qualitativos. Eu nunca inicio a observação ao adversário ou seja, nunca inicio depois de saber dados quantitativos. Não quero dizer que eles são importantes, mas eu só os consulto após ter a minha ideia construída em termos qualitativos, para que não seja de forma nenhuma influenciado, porque já vi os números, já sei que os números, número de remates, expected goals, toda essa panóplia de dados que existem, não quero que isso influencie a minha forma de ver o jogo. Por isso eu vou sempre à parte qualitativa em primeiro lugar e depois sim vou cruzar com a parte qualitativa e perceber se há alguma incongruência naquilo que eu retirei para apresentar ao treinador. Nós ali estamos divididos, digamos, os analistas do clube, vamos revezando os adversários, para não usar agora os nomes dos adversários, vamos falar no clube A ou no clube B. Portanto, um analista vai tratar do clube, começa a observação ao clube A, prepara toda a informação e nós vamos recolher toda a informação àquele analista, porque é o que está, digamos que, especializado naquela equipa. Entretanto, já está o outro analista a preparar o adversário B. E é com ele que vamos tirar todas as dúvidas sobre aquele adversário. E com esta sincronia entre o staff do treinador e o staff do clube, esta harmonia, e isto é lógico, isto não é perfeito ao primeiro momento, vão sempre surgindo e apesar dos elogios, é lógico que foram surgindo ajustes aqui. Olha, queremos que esta informação seja mais sintética. O Bruno não gosta, por exemplo, que se eu lhe entregar um relatório com 50 páginas sobre o adversário, ele despede-me, porque a frequência de jogos e o tempo que temos é tão pouco que eu tenho que tirar e apresentar-lhe o sumo do sumo daquilo que é o adversário seguinte. Não há tempo para perder com tantos dados e com tantas imagens. Portanto, eu construo um vídeo com a informação que os analistas me passam, e quando falo eu e o Diogo, que nós dividimos aqui um pouco as tarefas. Geralmente eu olho para o adversário na parte defensiva do adversário, como é que eles defendem. O Diogo vai se debruçar mais sobre a parte ofensiva, e construímos uma história para que o treinador, quando veja o vídeo, em 6, 7 minutos, consiga ter um retrato geral daquilo que é a equipa. E depois então vamos aos pormenores. Na discussão que temos com a equipa técnica, a preparar o treino é sempre preparado tendo em conta as características do adversário, portanto, os exercícios escolhidos e toda esta dinâmica do treino tem em conta aquilo que é o adversário seguinte. Vamos ajustando à medida que o treinador vai solicitando. Olha, preciso de mais imagens sobre isto, mais imagens sobre aquilo, e vamos ajustando. E basicamente é este o processo, e a forma como nos integramos, basicamente é isto. Primeiro, dizer que poucas pessoas fazem uma citação assim de agradecimento e assim você faz uma citação, né, aos profissionais que hoje estão no Botafogo. Eu criei o departamento de análise do Botafogo, e os rapazes estão lá, o Alf, o Rodrigo Mira e o Vinícius Bispo, eles foram estagiários no clube e hoje estão à frente do processo. E aí tu faz uma declaração que foi o melhor departamento que você encontrou. Então, assim, essa referência a esses profissionais aí, né, um agradecimento espontâneo a eles que não puderam estar presentes. Eu acho que é extraordinário a gente receber assim, essa referência, porque são profissionais que começaram no clube e permanecem no clube há mais de uma década trabalhando, né? E antes da gente passar a bola aqui para o Vitor, dizer outra coisa interessante, né, que depois o Alessandro vai falar de uma forma mais detalhada, que é a seguinte: hoje tu fala que tu faz uma análise
e que o Johnny também faz uma análise mais caracterizada na fase ofensiva, né? Então a gente tem profissionais já dividindo as tarefas. Quando a gente começou era um profissional, era o equipe, era uma pessoa para fazer tudo. E aí o Alessandro vai dar uma dimensão muito maior a isso. Antes de passar a bola para o lado direito, já que a gente está aqui pelo lado esquerdo, né, chamar aqui o Vitor Aurélio, coordenador de captação do Flamengo, e a gente teve uma oportunidade de construir um processo, né, voltado para análise de mercado dentro do Botafogo. E eu queria te perguntar, Vitor, assim, hoje para o mercado de captação, né, quais são as variáveis que são assim os maiores desafios dentro do processo de captação? Eu tenho até 2 slides aqui de um estudo que a gente fez dos atletas mais jovens em 2019, para depois trazer para o pessoal. Mas queria que antes de, como o Johnny falou, antes de trazer uma informação matemática, alguma métrica, você falar dessa tua vivência. Bom, boa tarde a todos. Primeiro agradecer ao convite, a oportunidade, né? Parabenizar pela iniciativa. Acho sempre importante e válido eventos como esse, para que a gente possa trocar opinião, crescer. O ser humano está sempre em evolução e estudando oportunidades como essas são sempre boas para a gente, que temos isso mais vezes, né? Essas oportunidades mais vezes. E uma grande felicidade estar aqui com o Johnny, com o Matheus. Alessandro e Marcelo tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Alessandro, quando trabalhei no Atlético, e Marcelo no Botafogo, são referências hoje, e fica aqui meu agradecimento. Já falei para eles e falo publicamente o como me ajudaram a estar aqui hoje. Falando um pouco sobre mim, me formei em bacharelado em Educação Física na UFRJ. Trabalhei em futsal, depois fui para o futebol de campo no Clube de Futebol Rio de Janeiro, lá em Pé Betado, Soane Farias. De lá, pintou a oportunidade de estagiar no Botafogo, onde fiquei por 11 anos, ininterruptos de estagiário. Fiz várias funções, coordenador do Departamento Internacional, das franquias, do processo seletivo até a captação, onde de lá fui para o Bahia. Do Bahia, oportunidade de ir para o Atlético com o Alessandro Brito e o Erasmo Damiani na época. E aproximadamente fazendo 2 meses agora estou como coordenador de captação das categorias de base do Flamengo. Assim, hoje a captação para as categorias de base, eu costumo pautar em 4 pilares, né? A captação ela hoje precisa ser agressiva, abrangente, alinhada e transparente, né? Agressiva no sentido de que a gente precisa estar o máximo presente possível, né? A gente procura levar o nome do clube, né, a todos os lugares, né, a todas as regiões, né? A gente sabe o Brasil é o país do futebol, né, onde tem vários jogadores surgindo e a gente precisa estar lá presente, né? Então a captação a gente precisa ver o máximo possível de jogadores no menor espaço de tempo. Hoje os clubes estão investindo bastante nessas funções, né? Nas funções da análise de mercado, da captação, principalmente com as SAFs vindo, a visão se voltou bastante para isso, a estrutura e o aporte também melhoraram, então passaram a investir, a ter um departamento maior. Hoje no Clube de Regatas do Flamengo nós temos o departamento composto por 14 observadores espalhados em todo o Brasil, né, em regiões estratégicas do Brasil, e a grande maioria ficando no Rio, que é onde se localiza o clube, né? E é também um estado que a gente sabe que tem aí uma enorme gama de jogadores revelados. Então por isso a gente precisa estar mais presente e mais atento. Então a gente precisa ser agressivo para que a gente consiga ver o máximo possível quanto antes, porque a gente tem a concorrência muito grande, né? Só para dar um exemplo, hoje no Rio de Janeiro tem em média de 10 clubes de fora do Rio com observadores presentes aqui, que no cenário atual passam a ser concorrentes, né, nosso. Então a gente precisa ver o quanto antes, a gente precisa antecipar a concorrência, a gente precisa dar velocidade, a gente precisa agendar as avaliações, agendar as observações, as visitas ou os testes, as avaliações internas nos processos do clube, né? O quanto antes, definir o quanto antes a avaliação do atleta, se for o caso, cravar quando a gente precisa cravar. Então a gente precisa ter realmente uma captação agressiva, abrangente no sentido da gente cobrir o máximo possível, né? Estamos falando do Rio de Janeiro, que é a cidade e o estado celeiro de craques e que tem, né, bastante um volume de jogo muito grande. E a gente precisa estar presente no interior, nas regiões do interior do Rio. O Brasil é um país com dimensão continental, e a gente busca estar presente o máximo possível, levando sempre, para mim, um grande lema do departamento de captação é gerar oportunidade, né? A gente conseguir levar a oportunidade até o jovem, de ser observado, de ser visto. Muitos deles a gente sabe que às vezes não teriam condições de ir até o clube,
Então a gente leva essa oportunidade até eles, a gente vai vê-los, isso é interessante para a gente, interessante para o menino, interessante para o clube, da gente estar levando a marca do clube, da gente estar fazendo o nosso trabalho, da gente estar, como eu falei no início, gerando essa oportunidade para o atleta, né? Muitos das vezes ficam distantes, né? Aqui no Rio você pega da Zona Oeste, você pega da região dos Lagos, zona Costa Verde, enfim, várias regiões que muitos de repente não conseguiriam vir até o Ninho do Urubu treinar conosco, e a gente, com os observadores rodando, presentes, a gente busca estar presente lá. A mesma coisa quando a gente leva para o cenário do país, né? Bastante competições, regiões que a gente já mapeia dentro do nosso levantamento, as regiões onde tem frequentemente, né, revelado jogadores, a gente precisa estar. E assim como clubes e escolas e projetos que são reconhecidamente formadores, né? Onde a gente também está sempre monitorando, acompanhando, dando presente a treinos, jogos, competições, né? A gente busca sempre estar presente aonde ninguém vai, para levar essa oportunidade e ir antes, para a gente consiga vencer a concorrência. E muitas vezes hoje o mercado está cada vez mais precoce, né? Então, assim, hoje os atletas mais novos já têm empresários, já têm patrocínio de marcas esportivas, então a gente precisa cada vez mais antecipar não só a concorrência, mas as idades. Hoje a maioria dos clubes já tem as categorias menores, já começando na iniciação lá embaixo, né, que é a nossa realidade, e cada vez mais a gente buscando antecipar, a gente conseguindo ver o quanto antes, vai facilitar não só a gente fortalecer nossas equipes, a gente trazer os atletas, a gente já formar os atletas desde lá de baixo, né, você já vir trabalhando eles desde as idades mais novas, para que eles cheguem nas categorias mais velhas já mais preparado. E também antecipar, como eu falei, antecipando a concorrência, você facilita até a negociação, né? A gente sabe que as categorias mais velhas hoje já envolvem alguns valores, algumas negociações que são mais difíceis do que nas categorias lá embaixo. Então a gente precisa sempre, como eu falei, estar antecipando para poder a gente ter o melhor custo-benefício nas ações do departamento. Além disso, a gente precisa ter uma captação alinhada, a gente precisa que o nosso departamento esteja sempre alinhado com o que o clube está fazendo, né? Com o que o clube quer, com o perfil de jogador que o clube busca, o modelo de jogo das equipes das categorias de base, as características de atleta, a cultura do clube, né? Então a gente precisa trazer jogador com a cara do Flamengo, a gente vai buscar jogador, né, que vá se enquadrar naquilo que o clube deseja, naquilo que o clube quer, naquilo que a torcida espera, e a gente sabe que no Flamengo a característica de jogador que a gente precisa e que se espera de Flamengo, né? Então, assim, tudo isso é como a gente busca trabalhar no dia a dia, não é fácil, né? A gente tem aí uma demanda muito grande para cobrir, um volume de jogos muito alto, a gente busca estar presente dentro dessa abrangência a diferentes níveis de competição, seja da primeira, da segunda, da terceira divisão, sem preconceito, né? A gente sabe que às vezes o nível não é o mesmo, mas sempre tem jogador bom, a gente precisa estar lá para ver, né? Então a gente tenta sempre fazer a captação dessa forma para a gente poder estar observando o máximo possível, para a gente levar a marca do clube, buscar jogador, muitas vezes onde ninguém vai, às vezes não acredita, mas sempre tem jogador de qualidade, e você sempre encontra, a gente sabe aí, todo lugar tem um jogador com qualidade, a gente vai, lógico, lapidar, trabalhar ele, desenvolver, que aí já é a outra parte do processo. Mas a importância da gente levar, e não só diferentes níveis, mas diferentes modalidades, né, como futebol, fut7, futsal, que são também hoje no Rio de Janeiro muito fortes, né, e são também importantes na formação. A gente sabe que muitos jogadores oriundos do futsal se destacam no campo, a gente sabe a importância do futsal para a formação e desenvolvimento do atleta, né, e por isso a gente, além de ter o futsal do clube, a gente também faz a captação no futsal, a gente acompanha as competições de futsal. Então, assim, é um trabalho que a gente faz através da nossa rede de contatos, através das competições que a gente observa, de estar presente o máximo possível. E, além disso, lógico, a gente sempre prezando, né, no que eu falo transparente, sempre prezando pelas questões éticas, pelas questões morais, individual e do clube, né, que a gente está sempre representando o clube. Então, a gente precisa estar pautado, né, em questões de respeito ao trabalho dos outros clubes, ao trabalho dos outros profissionais que ali estão. A gente sabe que muitas vezes é difícil, o mercado acontece muito da prática, infelizmente, de roubo de jogador, né, da corrupção, que a gente sabe que hoje acontece, e que são temas que a gente no departamento precisa ser bem transparente, bem ético, né, para que a gente cumpra aí o nosso papel da melhor forma. Parabéns. Caramba, é impressionante, né?
Se a gente fosse tentar pegar um papel e uma caneta, fosse anotando todos os tópicos, a gente tem que rever 3 vezes o vídeo para pegar esse conteúdo aí. Realmente a parte processual é muito, muito significativa, mas a questão atitudinal e comportamental também, né? Nível ético dentro da profissão é uma coisa que chama cada vez mais a atenção do mercado. Bom, depois a gente passa a bola para aquela ideia que a gente trouxe, tá? Alessandro, como eu falei, de deixar para o final, para botar a tampa na panela já que tu está vindo na condição hoje de Head Scout. Passar a bola para o Matheus. Matheus vai se apresentar, um analista de dados. A gente está desenvolvendo um projeto chamado Métrica de Campeões, junto com o João, que está aqui também, que mais em breve a gente vai apresentar de uma forma mais abrangente, nível nacional. Já fizemos algumas apresentações em alguns lugares. O Alessandro também está aguardando a gente pelo que a gente combinou, né? Fazer uma apresentação. Mas trazer um cara que as pessoas ainda não conhecem no mercado, mas eu tenho certeza que em breve muita gente vai ouvir falar. Matheus, fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado, Marcelo, por me ceder esse espaço, né? E é uma honra estar do lado de várias referências aqui para mim e várias pessoas também na minha frente que são referências, né? Eu tenho quase certeza que eu devo ser a pessoa mais nova dessa sala. E para mim é uma honra, né, poder estar trocando um pouco de experiência, né, falando também algumas informações que eu sei para essas pessoas que têm uma experiência muito maior do que eu no futebol, né, que é o esporte que a gente ama. E eu conheci o Marcelo, né, porque eu fazia a produção de dados, a produção de conteúdo sobre dados do Botafogo, né, mais sobre o líder do campeonato atual, e isso desde 2021. E eu fui me especializando nisso, né, procurando cada vez mais, muito autodidata também, né, aprendendo bastante. E foi crescendo, né, o perfil cada vez mais, e aí passei a ser citado também em programas, né, em programas esportivos, analisando esses dados. E também sempre com o objetivo de passar para o torcedor como que os profissionais lá de dentro estão trabalhando e como esse método muitas vezes é mostrado nos resultados. E também que nem sempre esses resultados que a gente vê em campo são exatamente o que esses profissionais fizeram, né? Às vezes quando dá errado, por exemplo. Quando algo dá certo, né, todo mundo gosta de avaliar sempre, falar que foi por causa desses profissionais, ou às vezes nem dá o crédito devido a eles, mas quando dá errado também gosta de apontar o dedo e falar que foi por causa deles. E nem sempre é essa questão, né? Às vezes os profissionais estão fazendo o trabalho correto e simplesmente não acontece. Até porque o futebol é um esporte de score baixo, né? Então, 1-0 ali de um adversário mais fraco contra um adversário mais forte pode definir um campeonato, pode definir um jogo muito importante. E isso não resume completamente o trabalho que foi feito antes desse jogo acontecer. Então, eu também vim aqui para falar um pouquinho sobre essa função, né, de analista de dados e a importância desse profissional. O analista de dados ele está ali para fazer a manipulação desses dados e elaborar relatórios também, para poder passar isso para a comissão técnica, né? Porque às vezes a gama de informações, de dados é muito forte e você precisa dar uma filtrada nisso, né? Entender o que vale e o que não vale. E o que o Johnny falou, por exemplo, eu achei bem interessante, de fazer a avaliação qualitativa primeiro, assistir ao jogo, para você não ser influenciado pelo que você vê nos dados. Isso também pode ser feito de maneira inversa, de acordo com o que o treinador pensar, né? E a importância desse profissional é muito grande, é até algo meio escasso no futebol, que está crescendo, né, graças a Deus, porque é algo que vai minimizando os erros. Então, a parte de análise de mercado, a parte de análise de desempenho e análise de dados estão todos aí para diminuir a questão dos erros, né, cometidos. Então, essa elaboração de relatórios ela é muito importante para que essa informação chegue de maneira mais dinâmica possível para a gestão técnica, né? E também o analista de dados pode ser importante no desenvolvimento de métricas, porque hoje em dia essas métricas avançadas estão crescendo cada vez mais, né? Mas a gente ainda não chegou no teto, a gente está longe dele, né? A gente pode desenvolver cada vez mais métricas, e isso pode funcionar até para equipes que não têm acesso a esses dados, porque a gente sabe que hoje em dia é difícil, né? Tanto para a base ou para clubes pequenos terem acesso a esses dados avançados. Então, você ter um analista que consiga cruzar dados diferentes, às vezes dados básicos, como passes e finalizações, outros dados, cruzar isso e você conseguir formar uma métrica nova, uma métrica avançada, também é muito importante. Então, isso enriquece bastante e torna o trabalho mais dinâmico, né? Então, a gente já vê isso sendo feito em algumas equipes e também em plataformas de dados, né? Eu posso até citar alguns dados como o Expected Goals, que o próprio Johnny falou, né?
Também tem a questão da ameaça esperada, que é o XT, e depois eu posso falar um pouquinho mais sobre. O field tilt também, que é uma porcentagem de passes no terço final que cada equipe tem. E ela é muito interessante porque ela tenta desmistificar um pouquinho essa questão da posse de bola. Muitas vezes a gente olha para a posse de bola, vê um time com 70%, o outro com 30%, e acha que aquele time de 70% foi dominante a partida inteira. Mas não, né? E o field tilt, por exemplo, ele pode ser maior para a equipe que teve uma posse de bola menor do que o adversário. Porque o field tilt é sobre dominância no terço final, né? Avaliando aquela questão de dominar no ataque. Então, as métricas avançadas estão aí para a gente analisar melhor o jogo, né, e avançar também na hora de tomar decisões no futebol, seja para contratação, seja para escolha dos 11 iniciais, ou até para renovações de contrato também, que o próprio caso do Arsenal, por exemplo, eles já fizeram uma postagem mostrando ao torcedor, né, que eles fizeram a contratação em definitivo do Odegaard, utilizando dados avançados, né? Então, mostra como isso está sendo bastante utilizado e avançando cada vez mais. Como você tem um grande poder de síntese, né, sobre o tempo, que a gente ainda tem um tempo útil aqui, queria te pedir para dividir com o pessoal, assim, na tua visão, né, já que a gente hoje está aqui com referências dentro do cenário da Série A do Campeonato Brasileiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, quais métricas avançadas têm chamado mais atenção? Algumas talvez do Botafogo que você tem em mente, já que tem o pessoal do Botafogo diretamente aqui, até para a gente ter um confrontamento de ideias, né? Porque a ideia é a gente também pensar em conjunto aqui. O que te chamou a atenção nessas métricas avançadas da competição atual? Então, eu passei a analisar alguns dados avançados, né, que me chamaram bastante atenção, que, primeiro, alguns sobre pressão, né, que é o GPI e o GPE. O GPI, ele mede a intensidade de pressão do time, né? Então, ele tem 2 fatores para fazer essa análise. Então, qualquer ação no campo de ataque, né? O time perdeu a posse no campo de ataque, tentou recuperar essa posse, fazer uma pressão pós-perda e conseguiu recuperar até 6 segundos depois, né, no campo de ataque. Esse dado vai entrar na intensidade de pressão e também quando a equipe... Tem também a questão da eficiência, né, que é o GPE. Então, a intensidade nem sempre é eficiente. Então, às vezes, uma tentativa de desarme, uma tentativa de duelo, né? Um duelo que você acabou perdendo, o adversário permaneceu com a posse. A intensidade está ali registrada no GPI. Mas se você conseguiu recuperar essa posse, aí ela vai entrar no GPE, né? Que são dados assim, que andam muito juntos. E partindo até para o Campeonato Brasileiro, né? O Red Bull Bragantino é uma equipe que lidera esses índices de GPI e GPE, né, de intensidade de pressão e eficiência de pressão. Isso é até interessante porque é um case da Red Bull, né? Você vê isso na Alemanha, você vê isso na Áustria, que eles gostam de colocar esse estilo de pressão pós-perda muito forte. Então, ter isso ilustrado nos dados é legal, né? Porque você consegue mostrar isso também para aqueles que vão te cobrar esse resultado, né? E você colocar isso em prática. E também, em ordem individual, assim, quais dados assim de ordem individual, quais são as métricas avançadas dos atletas, por exemplo, das equipes candidatas ao título, como Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, São Paulo, das equipes que estão liderando a competição aí, em especial do Botafogo, que hoje é o líder isolado da competição. Tem alguma coisa que traga, assim, uma luz para o pessoal que está aqui assistindo? Seriam dados individuais ou coletivos dessas equipes? Pode ser coletivo ou individual, mas individual só por causa do tempo, para a gente poder depois voltar, se der tempo, a gente falar do coletivo. Destaques individuais. Então, individuais tem a ameaça esperada, né, que é o XT. E o XT, ele divide o campo em diversas células, né? Divide o campo em várias zonas pequenas e atribui a cada uma delas uma probabilidade de um gol ou uma assistência ser gerada dali. Então, se um jogador tira a bola de um ponto A, né, que ela é medida também com a localização do campo, se o jogador tira a bola da zona A e leva para a zona B, que foi para uma zona com maior probabilidade de acontecer um gol, ele vai ter um valor positivo ali atribuído a ele. E essa métrica é muito interessante porque ela também equilibra. Então, se o jogador tira a bola de uma zona com maior probabilidade de ser gol e leva para uma zona de menor probabilidade, ele vai ter um valor negativo atribuído a ele. Então, por exemplo, um caso do Botafogo. Eu estava acompanhando o atleta Júnior Santos. O Júnior Santos, ele no início do campeonato era um dos líderes em carregadas, né? Então, a ameaça esperada ela pode ser dividida em conduções e em passes, né?
Então ele era um dos líderes em conduções, um jogador que tirava muito a bola da zona de pouca probabilidade de gol e levava para uma zona de alta probabilidade. Só que isso acabou, com o andar do campeonato, né, esse jogador acabou oscilando, e aí a gente consegue ver como a própria questão do trabalho do Lage, né, tenta achar um jogador ali pelo lado direito que consiga fazer uma função nova, né, de acordo com o estilo. Então, para o estilo do Castro, para o que ele tinha colocado, arquitetado para a equipe, um jogador que tirasse essa bola com muita força, né, tirasse essa bola de zonas de baixa probabilidade e levasse para zonas de maior probabilidade, funcionava bastante. Então o Botafogo era uma equipe que usava muito da força do Júnior Santos. Só que faz parte, né, o jogador oscilar durante a temporada. Então, qual jogador que você pode substituir nesse caso, né? Você coloca um jogador que trabalha mais essa questão com passes, você tenta colocar outro jogador mais físico. Então, com esse dado, você consegue ter uma noção ali de quais jogadores contribuem mais em certos quesitos. No caso do Fluminense, por exemplo, o Nino é o zagueiro melhor colocado nessa questão de tirar a bola de zona de baixa probabilidade para uma zona de maior probabilidade. Então, é um zagueiro que conduz muito a bola de maneira progressiva. Então, será que isso não pode ser determinante para uma convocação na seleção brasileira, por exemplo? Né? Então, esses dados eles conseguem mensurar a contribuição de jogadores em determinadas questões do jogo. Excelente. Alguma observação de algum atleta assim que é destaque na competição, tirando esses dois? Assim, uma coisa que chama muito, só para a gente fechar aqui, botando mais uma cerejinha nesse bolo aí. Tem algum atleta que tu fala assim, pô, essa métrica aqui, até para colocar um substituto imediato para ele não é tão simples assim? Então, tem dois caras, né, no caso do Flamengo, que são Arrascaeta e Bruno Henrique. Né? O Bruno Henrique, principalmente, é um jogador que, avaliando ali a questão de gols esperados e assistências esperadas, ele tem uma participação muito forte de acordo com a baixa minutagem que ele tem. Então, se você perde esse jogador por muito tempo, ou se você não tem ele presente, né, em jogos importantes, isso acaba influenciando. Né? Então, quando eu até falei do caso do Odegaard, ele é um jogador que, naquela matéria que eles colocaram, ele aumenta a expectativa de gol da equipe, ele altera essa questão dos gols esperados. Né? Então, você tê-lo em campo é extremamente importante, porque depois da saída do Ozil, do Arsenal, eles tiveram muita dificuldade de furar bloqueios. Então, a chegada de um outro meia que tivesse essa capacidade foi muito importante. Então, por exemplo, o Flamengo poderia usar esse tipo de dado, né, de perigo esperado, ameaça esperada, para identificar atletas no Campeonato Brasileiro que tenham esse mesmo estilo. Né? Então, eles podem identificar um atleta de clube pequeno, onde eles têm talvez uma menor porcentagem de passes no terço final, mas esse atleta consegue ser determinante. Ou seja, quando o time chega no terço final, é sempre ele que está lá sendo significativo. Né? Então, o dado pode ser utilizado para isso. E o Bruno Henrique é muito importante também porque nas métricas a gente consegue ver que quando ele está em campo, essa ameaça do Flamengo é maior e mais efetiva. Que um dos grandes problemas do Flamengo nesse campeonato foi a falta de eficiência, né, na questão de conversão de chances. E com o Bruno Henrique isso melhora um pouco, tanto na criação quanto na conversão. Excelente. Caramba. Mesmo te conhecendo, eu me surpreendo. Quer dizer, espero me surpreender mais ainda. E, assim, eu estava lembrando aqui, alguns dias atrás, eu fiz um contato com o Alessandro, e aí eu fui no hotel onde o Botafogo estava concentrado. E assim, eu estava pensando, né? Ontem a gente estava olhando as redes sociais, teve o 11 de setembro, né? O fatídico 11 de setembro de 2001. Mas há 7 anos atrás, no 11 de setembro, a gente estava fazendo o primeiro curso de análise de desempenho no futebol profissional aqui no Rio de Janeiro, dentro da CBF. E aí o Alessandro me lembrou que ele estava nessa primeira turma, né? E hoje a gente tem, assim, o Alessandro aqui que está liderando esse processo dentro do Botafogo. E eu vejo com muito orgulho, depois de 7 anos, as pessoas conquistando seu espaço no mercado, como o Johnny falou, os rapazes que começaram como estagiário no clube, hoje permanecerem no clube por mais de uma década e poder estar atendendo em alto nível vocês. Alessandro, queria que você passasse a tua visão aí hoje como head, né, da tua função, além de gestor de uma equipe também, na tua relação com o dono do clube, né? Como é que funciona essa tua relação no dia a dia? Beleza, Marcelo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, né, o convite. Algo que não é normal, não era normal, né, agora está se tornando mais habitual. O nosso departamento, né, captação, desempenho, analytics, mercado, está podendo
demonstrar um pouco para os treinadores, né? Não só treinadores, mas para todos os que realmente têm interesse sobre a área, que é uma área que vem crescendo muito a nível nacional. Eu comecei nessa área em meados de 2016, mais ou menos, no Atlético Paranaense. Era algo assim que eu não esperava. Eu trabalhava como auxiliar de categoria na iniciação de atletas e eu gostava muito de ir observar as equipes adversárias. E nessa época a análise de desempenho ainda era feita no papel, né? Então não existia software. Então o que a gente fazia, né? A gente pegava as informações, isso na base, né? Pegava as informações dos adversários, listava com relação à altura, perna dominante, características de algum atleta, e a gente passava essa informação para o treinador, porque nessa época não tinha nem a filmagem ainda, né? Existia a filmagem dentro do clube, mas era um DVD, e até esse DVD ficar pronto. Então eu gostava muito de ir a campo, sempre observar o adversário, e daí eu fui pegando gosto pela observação de atletas. E foi então que em 2009, isso foi em 2006, né? Eu falei 2006. Em 2009, o professor Ricardo Drubsky, ele me chama para ser um observador, e ele traz o Klaus Câmara na época para ser o coordenador de captação, e eu ser o observador do clube, junto com um senhor que é o Ticão, que foi um grande descobridor de talentos dentro do clube, que até tem uma história muito engraçada do Ticão, que o Ticão ele conseguiu fazer várias equipes vencedoras dentro do Atlético Paranaense, e ele não tinha como ir observar esses atletas, ele não tinha como ir atrás da informação. Então, um belo dia eu perguntei para ele, é um fato bem curioso, né? Eu perguntei, pô, Ticão, como é que você faz, cara, para trazer um de Ribeirão, um de Araraquara, um de Recife, e, enfim, formar a equipe do Atlético Paranaense, né? Que sempre formou equipes vencedoras, equipes competitivas, e sempre foi muito forte na captação. E daí ele me falou, Alessandro, o que eu faço? Eu tenho muitos amigos espalhados no Brasil, eu assino o jornal local de cada cidade, e o que eu faço? Eu falo para esse rapaz no domingo pegar a matéria do jornal e me passar quem foi o destaque, né, do amador, do Campeonato Paulista, do Campeonato Pernambucano, fazia na época, né? Então ele foi pegando lá o artilheiro do Recife, o artilheiro da Série A3 do Paulista, o artilheiro do Gaúcho, o melhor goleiro lá de Santa Catarina. Chegava em dezembro, ele reunia todas as informações e fazia um ônibus descer em Curitiba em janeiro. E assim, para mim, foi assim que começou o departamento de captação, de mapeamento de atletas. Então ele selecionava esses jogadores através da informação e montava a equipe do clube, desciam lá 40, 45 jogadores e conseguia selecionar esses jogadores para a temporada. Então, para mim, isso aí marcou muito, porque a gente muito se fala, o departamento de inteligência, a inteligência do clube está dentro desse departamento, e eu uso muito o departamento de informação. A gente tem que ter muita informação, né? O Vitor falou, o Johnny também mencionou isso, os dados nos diz isso todos os dias. Então, através desse pequeno relato, eu comecei a trabalhar isso, da gente poder criar um departamento de informação onde a gente possa ajudar o gestor, onde a gente possa ajudar o treinador, onde a gente possa ajudar o presidente, né, o diretor do clube ou o dono do clube. Então, em 2009, eu fui inserido nessa parte de captação e comecei a ir a fundo, né, e realmente observar atletas para o Atlético Paranaense. E daí, em 2010, eu tive um convite do Aldrio, que hoje está no Grupo City, para ser o scout da Adidas na região sul. A Adidas tinha como interesse, nessa época até o Felipe estava no Curitiba, o Felipe Chimenez que está aí, o Felipe estava no Curitiba, até atendia ele, a gente trocava algumas figurinhas, e eram referências que a gente ia tendo, porque a gente vai aprendendo a cada dia. Então, eu fui scout em 2010 e 2011, com o intuito do quê? Da gente achar jovens com talento, para que a gente entrasse com patrocínio, e as crianças, o público, olhasse a chuteira, olhasse o atleta, visse ele como referência, e isso dentro do Sports Marketing fizesse com que o número de chuteiras, o número
de itens, né, de equipamentos da empresa crescesse. E daí foi quando a Adidas conseguiu ultrapassar a Nike nessa estratégia de sports marketing, onde a gente conseguiu pegar os principais destaques do Brasil, espalhados não só na região sul, mas a nível nacional. Eu tive essa experiência em 2010 e 2011 na Adidas, e daí em 2012 o Petralha faz o convite novamente para eu retornar, mas coordenando a captação de atletas do clube. E daí foi quando a gente inicia no clube algo que ainda não tinha, que é o que o Vitor mencionou, que são observadores locais, né? Então, o Atlético começou a ter observadores dentro do seu estado, começamos a criar observadores na região sul, e a gente não dependia mais de indicações externas, e isso partia de dentro do clube, que é o que acontece hoje em todos os clubes. Então, o clube ia atrás daquilo que demonstrava interesse. E ali nasce um projeto, em 2014, que o Petralha decide que em até 10 anos ele gostaria de ganhar um título na América do Sul e, se possível, chegar num campeonato mundial. E quando o clube conquista a Sul-Americana, antes dos 10 anos, demonstra que o planejamento, a gestão, realmente, quando ela é bem traçada e bem, né, encaminhada dentro do clube, se tem um resultado. Eu trabalhei lá até 2017, onde eu recebi o convite para ser o scout do Mônaco na América do Sul. Fiquei apenas 3 meses no Mônaco, porque o diretor, na época, ele saiu para um grupo chinês, um grupo parecido com o que o John tem hoje, e eu migrei junto com ele. Então, a gente trabalhava, eu representava aqui na América do Sul o Parma da Itália, o Granada da Espanha, o Tondela de Portugal e o Lifan da China. E lá eu fiquei até 2019, foram 2 anos que eu fiquei, e quando eu recebo o convite do Mazuco para ir para o Paraná Clube, ser um braço dele, criar algo dentro de um departamento de informação, dentro do departamento de desempenho, de mercado, no Paraná Clube. Só que lá a gente ficou 3 meses e a gente teve muita dificuldade, o clube, parte financeira, e daí a gente viu que realmente não conseguiria executar aquilo que foi planejado pela diretoria. Foi então que o Rodrigo Caetano me leva para o Internacional. Eu fico 2 anos no Inter, coordenando a captação, e depois o Rodrigo vai para o Galo em 2021, e eu assumo daí a parte de responsável. Hoje se dá essa nomenclatura de Head Scout, né? Mas o Head Scout ele não fica preso só na parte de mercado, de análise do scout em si, né? Hoje o Head Scout ele é responsável por várias áreas para realmente dar informação, seja para a comissão técnica, seja para o executivo, e daí eu passo 2021 com o Rodrigo, onde a gente conseguiu ter um ano de grande sucesso, ganhando o título brasileiro, Copa do Brasil, e daí em 2022 o Botafogo vira SAF, e eu muito bem lá no Galo, né, muito bem com o Rodrigo, jamais pensaria em vir para um projeto como o Botafogo, mas foi algo que para mim foi assim, um desafio, né, tanto para mim quanto o Mazuco, porque nós como os profissionais a gente sempre espera e sempre esperou que os clubes no Brasil realmente se profissionalizassem, né, que fossem realmente clubes e empresas. Então eu venho por esse desafio para o Botafogo, e isso que o Marcelo ele diz, e o Johnny diz do Botafogo, é o que eu e o Mazuco a gente chega aqui, é o que a gente consegue enxergar, que a mão de obra do Botafogo era muito qualificada. Então a gente executa 0 mudanças dentro do clube e simplesmente coloca, né, o trilho para o trem seguir, né? Então o trabalho, eu sempre falo isso para todo mundo, o trabalho que os profissionais do Botafogo executavam, né, com tamanha dificuldade, era assim de tirar o chapéu. Isso que o Johnny fala de chegar e de se adaptar foi o que nós tivemos também, e a gente começa a trilhar um projeto diferente, que é um projeto a curto, médio e longo prazo, né? Então a gente estabeleceu alguns objetivos. Então dentro do meu departamento eu construí, né, a gente conseguiu juntos construir uma divisão entre os departamentos, onde a gente tem coordenadores. Então cada área, seja de desempenho, seja de captação, seja do Scout Pro, ou seja do departamento de Analytics, cada área tem o seu coordenador e tem suas diretrizes. Então a gente
construiu métricas para o desempenho, métricas para o departamento de Analytics, o departamento de Scout Pro, né, que é o departamento só da parte de observação do Sub-17, 20 e profissional. A gente conseguiu dividir por países e por ligas. Então, hoje, nós temos profissionais que observam não só o Brasil de maneira geral, mas observa a América do Sul. A gente levanta dados para dentro de um sistema que nós utilizamos e nós alimentamos a holding, né? O que é alimentar a holding? Hoje o John, ele tem o Crystal Palace, tem o Lyon, o Molenbeek da Bélgica e nós temos o Botafogo. Então hoje o nosso departamento, ele é responsável por alimentar dados e por ceder dados, informações, não só para o Botafogo, mas para a holding de maneira geral na América do Sul. Então, assim, um pouco desse histórico, né, eu gosto de ir falando e mostrando exemplos, como vem evoluindo a nossa área. Eu acho que é muito legal hoje a gente estar dividindo, porque você pega o público hoje aqui presente, a grande maioria com muita experiência no futebol, né? Já treinadores buscando capacitação. Então, é legal de ver hoje a nossa área, que é o mercado, a captação, o scout, enfim, ela crescendo, ampliando horizontes e sendo realmente um braço na tomada de decisão, né? Não só do treinador, mas do presidente, de um diretor, do presidente, do dono do clube. Então, é legal de ver esse percurso que a nossa área vem crescendo. A gente hoje, dentro do clube, né, se a gente for falar sobre iniciar pelo que o Vitor falou da captação de atletas, eu sempre gosto de falar de um item que impacta de maneira direta assim, no percurso, seja do desempenho, seja do Scout Pro, que a gente tem que olhar lá embaixo antes de olhar a captação, né? Hoje tem um estudo do IBGE, que é um fato que a gente às vezes não para enxergar, que no Brasil, 1 a cada 3 crianças no Brasil de 6 a 10 anos obesa, 1 a cada 3 crianças. Então, teoricamente, sobrariam 2 crianças. A gente não sabe se ela é do gênero masculino ou do gênero feminino. Hoje a gente tem essa divisão do esporte, o futebol feminino crescendo. Se essa criança, hoje a gente trabalha muito forte no futebol masculino. A gente tem o Glauco hoje aqui, que é o nosso coordenador do futebol feminino, que é um braço também nosso. Então, se a gente pega aí, sobra uma criança para o futebol feminino, vamos dizer assim. A gente não sabe se essa criança está na escola, a gente não sabe se essa criança está tendo atividade necessária, né, para se desenvolver como atleta, a gente não sabe se realmente ela está tendo uma oportunidade de vivenciar o futebol. Então, a nossa dificuldade que a gente enfrenta, que é isso que o Vitor colocou, o Flamengo com 14 observadores, hoje o Botafogo tem 7 observadores na base. A dificuldade que a gente enfrenta não é só na parte da observação, e sim daquela iniciação que a gente tinha lá atrás nas escolas, né? Antigamente, no meu tempo, no nosso tempo, a gente jogava bola na escola, a gente competia pela escola, a gente conseguia tirar menino da escola. E hoje eu vejo o Brasil já com essa dificuldade da gente fomentar esse atleta, esse talento lá de baixo. Então, se a gente nós, né, profissionais do futebol, se nós não pararmos e realmente juntos tentarmos fazer crescer isso, eu acho que esse problema vai se tornar maior lá para frente. A gente exporta ainda muitos atletas, mas a gente já não vence como a gente vencia. Então, são problemas que vão gerando, né? Um problema vai alavancando ao outro, mas aí já inicia a captação de atletas, né? O cuidado que você tem que ter na iniciação. O nosso departamento de Analytics, o Matheus falou muito bem sobre os dados. Hoje os dados eles estão aqui para nos ajudar e para nos auxiliar nessa tomada de decisão. Hoje, através dos dados, a gente consegue chegar em ligas, né, que a gente não chegava. Então, hoje, através dos dados, a gente tem algumas métricas que a gente consegue chegar. Por exemplo, na Venezuela, eu consigo saber quem é o melhor lateral na liga. Na Colômbia, eu consigo saber quem é o melhor atacante. Então, os dados nos auxiliam, só que a gente tem que saber utilizar esses dados para a realidade do clube, para a realidade da empresa.
Então, são várias frentes que eu vejo que nós estamos crescendo, que nós estamos evoluindo, mas que cada clube, cada empresa, né, cada instituição tem que saber o que realmente quer. Então, o desafio que nós, como Botafogo, hoje temos é isso. A gente estabeleceu alguns projetos a curto, médio e longo prazo. Claro que a expectativa que nós tínhamos hoje para 2023, ela está acima do esperado, mas surfar a onda, né? Surfar o que está acontecendo, mas tudo vai em cima de um projeto que estava sendo criado no início de 2022. Sensacional. Agradecer também ao pessoal da imprensa que está cobrindo aí, né? Bom trabalho para vocês e obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aqui nosso conteúdo e alcançando mais pessoas. Muito obrigado pela presença. Pessoal, só para a gente finalizar, dado o tempo, né, porque o Fernando não liberou 3 horas para a gente de bate-papo aqui, liberou só aquela carga de 1 hora. Eu até na apresentação coloquei 1h30, que a gente depois no final pretende que o pessoal aqui fique uns 20 minutos também, porque às vezes não dá tempo da gente falar sobre tudo. Uns 20 minutos aqui na coxia para a gente poder trocar alguma ideia de uma informação mais particular, né? Eu trouxe aqui um estudo, um levantamento, só para ver como é que algum tempo atrás a gente estava vendo o cenário, né, de uma estrutura de um clube de futebol e alguns anos depois, com a mudança de um modelo de gestão, com a manutenção de profissionais de excelência, como ambos citaram aqui, como é que as coisas hoje acontecem e ecoam. Então, vindo do universo da análise, a gente falou muito sobre software skills, né? Não vou falar disso agora, vou passar aqui, mas eu vou voltar para esse estudo aqui. E vocês estão vendo, esse estudo a gente levantou em 2019, dentro do Botafogo. Esse levantamento é do Vitor Aurélio. Eu faço questão de levar a todos os cursos, todos os congressos, principalmente nas aulas da CBF Academy, principalmente na licença A, na licença Pro, nos cursos aqui da BTF também, na licença A. Que é o seguinte, esses são os 20 atletas de 2019, os 20 atletas mais jovens e mais valorizados no cenário da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E desses 20 atletas aí, tem alguns grifados por uma marcação um pouquinho mais para o cinza, né? Que vocês podem ver aqui, ó, Renier, Jonas Toró, Marrone, Matheus Fernandes, Soteldo, tem um outro aqui que não está grifado, mas o que chama a atenção é esse volume que está do lado de cá, da melhor marca da carreira e da marca atual. A gente tem cerca de 220 milhões de euros. E se a gente pegar 5 atletas, numa proporcionalidade, a gente teria cerca de 40 milhões de euros aí. E olha esses 40 milhões de euros que poderiam ter ficado dentro do Botafogo. Então, assim, as oportunidades que nós tivemos através da captação, né, do trabalho do Vitor, mas que a gente não conseguiu concluir em negócio por gestão e processo operacional e questão financeira também. Então, algumas características que vocês vão observar, algumas palavras-chave, e muita coisa aí vocês vão ver alojamento ou vestiário, alguma coisa assim do tipo. Renier era do futsal do Botafogo, muito novo à época, aproximadamente com uns 11 anos. E o clube nem alojava e nem deu bolsa de formação. Jonas Toró era do Primavera e teria que vir com um contrato e alojamento já aprovado. O clube não fazia isso. Marrone, o clube não disponibilizou alojamento. Matheus Henrique era do São Caetano. O clube trabalhava com compensação financeira para a saída. E o Botafogo não fazia isso. Matheus Fernandes foi negociado com o Palmeiras e a seguir para o Barcelona, né? E o clube acabou tendo que vender o atleta para conseguir gerir a folha de pagamento. E o Soteldo, na época, tinha sido vendido para um time do Chile por alguns milhões, mas o Botafogo não estava comprando ninguém. E aí passar a bola para você, Vitor, para falar um pouquinho mais desse estudo, que a gente ainda tem 10 minutinhos aqui, e depois o pessoal fazer uma visão geral desse processo. Beleza? Esse até tem mais nomes depois para... mas chama atenção porque, tipo assim, quem diria que, por exemplo, que o Soteldo poderia ter ficado no Botafogo? Quem diria que alguns nomes poderiam ter passado entre os atletas mais jovens e que o clube já poderia ter retido cerca de 40 milhões de reais, mais ou menos proporcionalmente os 200 milhões de reais em caixa, com atletas das categorias de base, já há alguns anos atrás? Dentro do trabalho que a gente fazia de observação, né, a gente... pela estrutura então do clube na época tinha algumas dificuldades, algumas limitações e
Como o Alessandro falou, acho que grandes profissionais que estão lá hoje, alguns aqui presentes, né, de diversos setores que trabalharam também no clube, mas que sempre, enfim, também nunca colocamos isso como desculpa e tentamos sempre criar alternativas para as limitações que tínhamos à época, mas realmente foram vários atletas identificados e que a gente, muitas vezes, como eu falei na minha fala inicial, a gente conseguia às vezes antecipar, às vezes ver antes da concorrência, mas quando chegava na hora da gente consolidar, na hora da negociação, na hora da estrutura, enfim, de ofertar, a gente esbarrava em algumas limitações, enfim, e muitos acabaram não se concretizando e não vindo para o clube na época por conta disso, né? E aí a gente, logicamente, buscava outras soluções, né, de forma sempre alternativa, criativa e, como eu falei no início também, buscando observar uma gama muito grande de jogadores e de opções, ter outras alternativas, mas assim, o departamento de captação depende diretamente, quando eu falo em estar alinhado, também com as condições do clube, né? Com aquilo que o clube precisa, enfim. E aí, junto com os dados, principalmente nas categorias mais velhas, que a gente consegue ter bastante acesso, pesar o custo-benefício de cada atleta, aquilo que o clube conseguiria, né, ofertar, não só financeiramente, mas estrutura também, né, em termos de estrutura física, para poder concluir uma negociação, desenvolver, evoluir e a gente acertar naquela projeção do atleta de base virar no profissional lá, e foi o que a gente fez. Na época o Marcelo estava conosco também no profissional, e a gente trocou bastante quanto a isso, né? Buscamos várias soluções internas, né? E conseguimos ter uma boa linha de trabalho juntos naquela época quanto a isso. Mas, como a gente falou no início, né, são alguns desafios que a gente tem no dia a dia, na prática, que não são fáceis, né? A ideia de trazer esses dados é para mostrar a importância de, mesmo que a área técnica esteja se desenvolvendo, especialização em diversas áreas, é importante que haja um alinhamento com a gestão administrativa. Então, a gestão técnica e a gestão administrativa precisam cada vez mais caminhar lado a lado, né? E se a gente não conseguir caminhar dessa forma, os clubes não avançam em nível de profissionalismo, no meu entendimento. Muito obrigado. Johnny, para as considerações finais, nós não temos muito tempo, mas, sim, só de tu cruzar o Atlântico, vir para cá, chegar aqui, se sentir bem, né? Tá hoje podendo viver um ambiente de um clube que está muito bem organizado, estruturado. As considerações finais, seu sentimento de colaborar conosco aqui. Eu reforço o agradecimento. Estou aqui, posso falar por todo o grupo, estamos muito contentes de estar aqui, fomos muito bem recebidos. O facto de estarmos aqui há tão pouco tempo e ser tão acarinhado não só pelos adeptos do Botafogo, mas pelos amantes do futebol em geral, é para nós um motivo de satisfação e orgulho, e esperemos que possamos, nesta ponta final, dar continuidade a todo o trabalho que as pessoas que lideravam o Botafogo antes e o lideram hoje, que consigamos operacionalizar todos os objetivos. E mais uma vez agradeço a vossa presença e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Matheus, suas considerações finais, por favor. Novamente agradecer, né, pelo espaço, agradecer pela oportunidade. Como eu falei, é uma honra estar aqui ao lado de tantas referências e de frente também para várias, né? E uma coisa que eu ia até falar sobre o analista de dados também é que ele pode ser não só voltado para essa parte do futebol em termos do desempenho, né? Mas o analista de dados ele também pode funcionar para a parte do físico ou até do mental dos jogadores, né? Por que não a gente produzir dados comportamentais, né? Algo que seria muito interessante, uma palavra que você mesmo cita e já foi citada aqui várias vezes por outras pessoas, que é a transdisciplinaridade, né? Unir vários setores para produzir esses dados e cruzar, né? Para conseguir elaborar ideias acerca disso. Mas, enfim, muito obrigado novamente e, Marcelo, só agradecer. Obrigado. Seja bem-vindo. Alessandro, antes do nosso presidente nos expulsar aqui do palco, a gente vai tirar uma foto.
suas considerações finais. Eu vou fazer só um encerramento com uma frase. Não, Marcelo, eu gostaria só de agradecer o convite aí, agradecer os participantes também, dizer que essa troca, né, esse feedback que a gente está, essa oportunidade que a gente está tendo, ela é muito rica, tanto para nós que estamos aqui externando um pouco do nosso dia a dia, um pouco da nossa profissão, e também para quem está hoje escutando, né, a gente com frequência também sempre está escutando, sempre está aprendendo. Acho que um pouco que a gente conseguiu externar e contribuir, espero que tenha sido de grande valia para todos. Muito obrigado. Pessoal, antes da gente fazer a foto de encerramento e passar a bola aqui para o presidente, eu tenho feito a leitura e eu fui agraciado com esse presente aqui desse livro aqui, ó, O Certo é o Certo, Mesmo Dando Errado, do Felipe Chimenez. Então, uma sugestão de leitura para vocês, tá? Que vocês possam entender que às vezes um processo ele vai ser só parte de uma era, de uma época, que nada acontece da noite para o dia, mas procurem fazer as coisas certas, que uma hora as coisas acontecem. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Para a gente é uma satisfação muito grande receber os profissionais da análise de desempenho, porque a gente, no curso da BTF, dá uma ênfase muito grande para análise de desempenho e mercado. E, pelas minhas relações que eu tenho, é uma questão de retribuição. Muitos anos em Portugal, muitos amigos, muitos profissionais que fazem parte da minha vida. Então, eu acho que a gente receber os profissionais portugueses é uma coisa assim que nos traz uma satisfação muito grande. Então, essa oportunidade que a gente teve, eu com o Marcelo, a gente foi lá no Espaço Lunier, no CT do Botafogo, e convidamos os profissionais do Botafogo para participar da mesa. Infelizmente, o preparador físico, né, Alexandre Silva, né, ele não pôde estar presente por causa do treino ontem de manhã, mas tivemos aqui o Johnny, vamos ter aí o Alessandro também, mas estou falando do português, né? Brasileiro, tudo é brasileiro. O Bruno Lage e o Luiz Nascimento. Mas é uma satisfação muito grande a gente retribuir o que eles fizeram por nós lá em Portugal há muitos anos, e a gente poder receber esses profissionais aqui é muito bom, tá bom? Vamos lá tirar aquela foto. Pessoal, muito obrigado, e a gente vai ficar mais 20 minutinhos à disposição aí para tentar elucidar alguma dúvida. Temos uma mesa logo a seguir. Não, a gente vai ficar, não é no palco não, Fernando, é off, é na coxinha.